Obrigada pela companhia de vocês. Tô feliz. Tava preparando essa live, né? E pensando, assim, nas dificuldades que eu tive pra produzir essa live de hoje. Porque eu vou falar sobre os 5 dedos da ordem, mas aconteceu tanta coisa fora do que eu tinha planejado pra fazer, pra dar nessa live de hoje, que eu fui vendo na prática o que era a virtude da ordem, né? E como utilizar os 5 dedos da ordem. Porque para mim esse tema é um tema muito importante, né? Dada a importância desse tema, né, eu queria ter estudado com mais afinco tudo que eu queria falar para vocês, eu queria ter estudado ainda mais. Apesar de eu já ter estudado sobre isso e tudo, mas era algo que eu queria ter preparado mais do que eu preparei, né? Mas aí Deus foi me mostrando que eu consegui preparar fazendo, né? Vivendo, né? Porque desde a semana passada pra cá a gente teve várias intercorrências. Eu adoeci semana passada, fiquei assim bem mal. E aí as crianças foram adoecendo também. E no final das contas, aí hoje eu tentei organizar para estudar durante o dia. O Gabriel saiu total da rotina. Ontem também foi assim bem desafiante. E acabou que eu fiquei depois pensando, né? Hoje, meu Deus, eu quero fazer uma live sobre os 5 dedos da ordem, sobre a virtude da ordem. No final, o que eu planejei pra fazer não saiu da forma como eu queria. Mas, na verdade, a ordem, ela também vem de Deus. Essa busca pela essa ordem que vai ser maleável, né? Porque Jesus mesmo foi essa ordem maleável. Ele é autor de tudo, ele é a ordem. Mas muitas vezes, quando ele falou, né, minha hora ainda não chegou, ele foi lá e pela caridade fez o que, na verdade, a hora não tinha chegado, mas pela caridade ele foi lá e fez, né? Então, e aí, uma coisa que eu percebi é que como é importante esse tema, sabe? Porque se deu tanta coisa assim errado para eu conseguir estar aqui hoje, então é porque realmente era importante que eu viesse falar para vocês hoje sobre esse tema, né? Sobre a virtude da ordem, sobre os 5 dedos da ordem, né? Sobre como fazer para a gente ordenar a nossa vida, porque não é só organizar. A virtude da ordem é mais do que uma organização da nossa rotina, né? A gente ordena para se organizar. É diferente, a gente tem que ordenar a nossa rotina para se organizar. Porque não basta só organizar, porque a organização em si, ela pode ser uma arrumada nas coisas, mas depois ela se desestabiliza, né? E a ordem, ela deixa a gente estável, né? E aí, vou já começando a falar mesmo do tema da live em si, né? Dos 5 dedos da ordem. Eu tava falando que como eu percebi, né, pra vocês terem noção, né, da importância dessa live, o meu material tava aqui e caiu água aqui na mesa e quase que eu perdi tudo que eu tinha escrito aqui agora, enquanto eu tava me preparando pra vir, né, começar aqui, nem tinha percebido que tava molhado. Então, quando eu vi, eu disse, nossa, realmente era importantíssimo estar aqui hoje e falar com vocês sobre isso, porque falar da virtude da ordem é também um caminho de santificação pra gente, né? Então, como é que a gente fala, por que que a gente... Eu vou começar falando sobre uma coisa que colocaram na caixinha de perguntas, né? Uma pessoa falou assim, eu não sabia que ordem era uma virtude, né? E aí eu vou começar com uma frase de Santo Agostinho, né? Que ele diz que ele define a ordem como sendo a disposição de coisas iguais e desiguais que dá a cada um ao seu lugar. Então, a ordem é dispor coisas iguais e desiguais e vai colocar cada uma no seu lugar, né? Então, você tem várias situações no seu dia, várias circunstâncias. A nossa vida, ela não é uma linha reta, né? Dá umas curvas de vez em quando, né? A nossa vida vai indo para um lado, para o outro, nem sempre ela é reta, né? Mas nessas curvas, né, e até nessa linha reta, às vezes aparece um tronco no meio do caminho, aparece uma pedra, aparece um vale, né? Aparece uma colina. E aí, dentro dessas situações que vão acontecer na nossa vida, a gente precisa saber dar lugar a cada coisa, né? A gente faz o nosso cronograma
faz a nossa rotina, mas sempre saber que essas intempéries, elas podem acontecer. E a ordem vai justamente fazer com que a gente se organize, se reordene, né, para poder passar por cima dessas intempéries, né? E também, dentro dessa linha que a gente vai traçar, dessa organização da nossa rotina, a virtude da ordem vai trazer esses dedos da ordem, que eu sempre costumo falar para vocês, que vai mostrar pra gente qual é o critério de hierarquia que a gente vai usar para organizar a nossa vida, né? Então, primeiro eu queria dizer para vocês isso, né, que Santo Agostinho fala, né, sobre essa disposição de coisas iguais e desiguais, e aí vai vir os 5 dedos da ordem e o que vier a mais, fora os 5 dedos da ordem, né? E saber também que a virtude da ordem, às vezes a gente olha para a categoria das virtudes e a gente não consegue identificar, né? Na verdade, as virtudes não são só as virtudes teologais e as cardeais, né? Mas a virtude da ordem, ela é uma expressão da virtude da prudência. Então, o homem que é ordenado, ou que pelo menos busca ser ordenado, ele é um homem prudente, né? A virtude da ordem, ela vai vir diretamente da virtude da prudência, né? Então, quando a gente busca ser um homem ordenado, a gente busca ser homens e mulheres prudentes, né? E por que a gente diz que o primeiro dedo da ordem é Deus, né? O primeiro dedo da ordem é Deus, porque tudo o que existe precisa ser para ser ordenado. Tudo que existe né, para ter ordem. Quando Deus criou o mundo, ele criou tudo com ordem, né? Se você pensar, quando você está doente, o seu corpo ele vai reagir de alguma forma para que você perceba que você está doente, né? Então, você tá em ordem, o seu corpo está em ordem. E de repente vem o caos dentro da ordem para mostrar que algo que está ordenado precisa ser reorganizado, né? Reordenado. Então, ou por exemplo, se tem uma enchente e a água que está na rua, ela não corre é porque a água que está na rua não correu para o rio ou para o esgoto. Então é porque existe algo que não está conseguindo evacuar essa água. Por isso que aconteceu uma enchente. Então, o mundo em si, ele é a ordem. Deus criou tudo com ordem, né? Quando a gente lê no Gênesis, no princípio da criação do mundo, a gente vê a ordem que Deus colocou nas coisas. Deus, então, é o Senhor da ordem, né? Deus é a ordem em si, né? Então, por que ser o primeiro dedo da ordem ser Deus? Porque Deus vai nos ensinar o que é ser ordenados, né? Deus, ele ordena tudo, né? E aí, quando a gente vê que quando a gente está em Deus, né? A gente vai ter essa ordem por excelência, porque a gente vai estar unificado nele. Se a gente for ver a nossa vida é uma pluralidade de coisas. A gente tem muitos afazeres, né? A gente tem muita coisa para fazer no nosso dia, né? Todo mundo que tá aqui, eu sei que tem muita coisa, né? É normal, faz parte, ainda mais no nosso tempo atual, a gente tem muita coisa mesmo, mais ainda do que a gente deveria ter, na verdade, né? É interessante que Deus deu pra gente 24 horas. Deus deu pra todo mundo 24 horas. E todo mundo reclama que não tem tempo pra fazer tudo nas 24 horas que Deus deu, né? E um dia eu tava pensando sobre isso, né? Conversando com o Davi, e disse assim, não, tudo tem que estar dentro dessas 24 horas, porque Deus é ordem. Deus não deu pra gente 72 horas, Deus deu 24 horas. Então, se não cabe, é porque tem algo que precisa ser ordenado, né? E aí a gente vai vendo que, diante dessa pluralidade de coisas que a gente tem, Deus, ele vai nos unificar, né? Então, tudo vai se unificar em Deus, né? E aí a gente pode se perguntar assim, como é que eu vou adquirir essa virtude da ordem, então, né? Porque você tenta, né, todo dia. Eu tô falando sobre isso aqui, mas sou a primeira pessoa a tá escutando o que eu falo, né? Quando eu tô estudando, eu sou a primeira pessoa que tá estudando para aprender e para viver isso aqui todos os dias, né? É um constante recomeço. Todos os dias eu tô lutando para viver a virtude da ordem, né? E para voltar, né? Quando a ordem ela é desestabilizada, para voltar em si e começar de novo. Porque todos os dias é um recomeço, gente. Todos os dias é um recomeço. Não é só fazer o seu plano, ou o seu planner, né? Que às vezes a gente pega e diz assim, a gente fala assim, não é um planner. Vou fazer um planner da minha semana, vou organizar minha rotina, segunda-feira eu começo tudo. Mas não é por aí, né? A gente tem que saber que dentro desse planner, desse planejamento que a gente faz, existe as dificuldades que
adoecem. Uma criança que adoece, uma pessoa que precisa de você, que acontece, é normal, né? E aí, aí é que vai vir a virtude, né? Porque porque o homem ordenado, ele vai conseguir vivenciar a virtude, né, dentro desse caos, né? A ordem no caos, né? Quando acontece de a sua ordem ficar desordenada, né? E aí, o que Aristóteles fala sobre a virtude? A virtude é uma arte obtida com o treinamento e o hábito. Então, nós somos aquilo que fazemos repetidas vezes. A virtude, então, não é um ato, mas é um hábito, né? Então, se você quer adquirir a virtude da ordem, né, a gente está falando sobre virtude em geral, ele fala, né, que a virtude é uma arte obtida com o treinamento e o hábito. Então, falando especificamente da ordem, se você quer adquirir a ordem, a gente precisa ter uma continuidade, um hábito, né, diante das situações que a gente vai fazendo, repetidas vezes. Da mesma forma que a gente aprende, por exemplo, que a gente tem que escovar os dentes todo dia. A gente tem que escovar os dentes todo dia? Então, vou dar um exemplo, certo? Bem prático. O exemplo da escova de dente, né? Mas falando de ordem, por exemplo, e de organização de rotina dentro dos dedos da ordem. Se eu sei que eu preciso ir pra missa todos os dias, né? Eu sou da comunidade, os membros da comunidade são chamados a ir pra missa diária. Eu sei que eu preciso ir pra missa todo dia, então eu preciso criar dentro da minha rotina o hábito de ir à missa todos os dias, né? E à medida que for acontecendo, isso vai ser natural na minha vida, né? Então, eu não posso simplesmente pensar, vai ser assim, um dia, e acordei de manhã e vou em tal horário, e acordei no outro dia de manhã e vou em tal horário. Não, é preciso ter uma continuidade, todos os dias, repetidamente. E eu posso ver como isso pra mim é claro quando eu vejo, por exemplo, os meus filhos, né? Porque como eu levo eles pra missa comigo todos os dias, no dia que a gente não vai, a gente tá saindo de casa de manhã e não vai, ela já fala assim, a gente não vai pra missa? Porque já é um hábito, né? Então, a criação de hábitos vai fazendo com que a gente vá crescendo nas virtudes, né? É uma continuidade, é um ato contínuo, né? Então, vamos adquirindo esses bons hábitos, né? Para que a gente possa ficar cada vez mais virtuoso. Não falando só da virtude da ordem nesse ponto agora, né? Mas vamos adquirir bons hábitos. Porque também, quando a gente adquire maus hábitos, a gente vai se tornando pessoas não virtuosas. Por exemplo, né, se eu tenho o hábito de falar mal dos outros, se eu tenho um hábito de fofoca, se eu tenho um hábito de mentir, então eu vou tá construindo na minha formação, né, um hábito ruim. E eu vou estar deixando de crescer nas virtudes. Então eu preciso crescer nas virtudes construindo bons hábitos. E aí, dentro da virtude da ordem, a gente vai precisar organizar a nossa vida pensando nessa construção do hábito bom, né? Que a gente vai precisar adquirir. Então, eu tinha fiz um videozinho há mais ou menos 1 hora atrás nos stories, falando pra vocês que eu precisava que vocês pegassem papel e caneta pra vir pra nossa live de hoje, né? Por que eu queria que vocês pegassem um papel e caneta? Porque a gente vai desenhar. Porque não tem como eu falar sobre os 5 dedos da ordem sem falar da nossa mão, né? Afinal de contas, os dedos estão na mão, né? E aí, eu queria que você pegasse. Vocês estão com papel e caneta aí, gente? Fala aí no comentário pra não ficar falando sozinho aqui. Se não tiver papel e caneta na mão, vão lá pegar, certo? Até agora tá tudo bem aí, vocês estão conseguindo me ouvir bem, tá dando tudo certo. Vocês estão conseguindo me escutar, pessoal? Direitinho. Tá tudo bem por aí? Estão me ouvindo? Tá ótimo. Obrigada, Monique. Obrigada. Me respondam. Isso. Obrigada, gente. Pronto. Como é que a gente vai fazer agora? Queria que vocês desenhassem no papel a sua mão, certo? Desenhe a sua mão no papel. Então, mão esquerda. Se você for casado, desenhe a mão esquerda. Se você não for casado, desenhe a mão direita ou a esquerda, tanto faz. Né? Mas é importante desenhar a mão esquerda para quem é casado, certo? Porque a gente vai falar sobre a posição dos dedos da ordem pra gente lembrar qual o grau de importância de cada coisa na nossa vida, certo? Vamos lá. Todo mundo já tá com papel aí? Não tá? Vamos buscar. Vamos lá pegar o seu papel e sua caneta.
Vou dar um tempinho, certo? É pra todo mundo fazer. Vamos lá, né? Deu tempo, né, pessoal? Bom, então, eu vou explicar pra vocês sobre os dedos da ordem agora, mas a primeira coisa que eu queria dizer é que a ordem, ela aceita a desordem. A desordem. Como é isso, né? É porque a ordem, ela precisa sempre dar acesso a uma virtude maior que ela, que é a virtude da caridade, certo? Então, você faz o seu planejamento, a sua organização de rotina, seguindo os 5 dedos da ordem. Mas, se por acaso acontece qualquer coisa que vai fazer você sair desses 5 dedos da ordem, no momento que você tá fazendo, se você tá, por exemplo, primeiro dedo, né, na sua hora da oração, e uma criança, seu filho, acorda e precisa de você, o que você vai fazer? Vai vir o dever de caridade, de acudir aquela pessoa que tá precisando naquele momento. Então, não tem... Qual seria o certo, né? O correto seria eu estar aqui e aí ficar... Ai, meu Deus, não acredito. Tô aqui no meio da oração, a criança acordou. Ou é eu chegar pra Jesus e dizer, Senhor... Ok, é porque tu queres isso agora pra mim, então eu te oferto e vou acudir o meu filho, né? Porque qual é o correto, né? Então, foi algo que aconteceu bem parecido hoje. Eu tava tentando organizar aqui essa live. E aí, o Gabriel, ele tem um sono durante o dia. Ele tem 2 sonecas, 2 horários de sono. Mas tem um horário do dia que ele dorme que é na mesma hora que a Esté. Então, eu pensei, vou terminar de fazer os pontos que estão faltando da live na hora que eles 2 dormirem. E aí, o que aconteceu? Na hora de dormir, a Esté dormiu e ele não dormiu. Eu coloquei ele no berço, nada, o Gabriel dormir. Fui lá uma vez, não deu certo. Fui lá outra vez. Aí, ele tirou um cochilo. Aí eu comecei a fazer. Quando eu tava fazendo, depois que ele tirou esse tempinho que ele conseguiu dormir, ele dormiu, só que aí pouquíssimo tempo depois ele acordou. Aí começou a chorar, né? Às vezes ele chora e volta a dormir. Aí eu comecei a rezar, vou rezar um Pai Nosso, 3 Ave Marias, ofertando. Se ele não dormir, eu vou lá. Aí fiquei rezando, né? Pai Nosso, primeira vez, terceira Ave Maria. Ele não dormiu. Aí Jesus, tem um monte de coisa pra fazer aqui. Mas eu te oferto e vou lá, né? Então, por quê? Porque é o dever da caridade. Tem um momento que você organiza a sua rotina que a rotina vai sair da rotina. E aí, o homem maduro, ele sabe lidar com essas intempéries que acontecem na rotina, certo? Então, você vai seguir os dedos da ordem, mas você vai ficar aberto para caso os seus dedos da ordem caiam por água abaixo, certo? Porque também, diante de algo que é um dever, o dever sempre é um dever. Né? Então, na hora que você estiver vivendo, se aparecer aquele dever que você vê que é mais importante, você precisa ir além e sair daquele momento, né? Apesar de que a gente tem que ter muito cuidado, né? Já falando sobre o primeiro dedo da ordem. Porque é muito fácil, o primeiro dedo da ordem é Deus, né? Você pode escrever aí no primeiro dedo, no seu dedo aqui, dedo médio, certo? Que o primeiro dedo da ordem é Deus. Você coloca na sua mão que você desenhou, aí no meio da mão você coloca aqui, Deus, certo? Só que assim, eu falava, né, que todo dever é um dever. Mas é muito fácil a gente estar no nosso momento de oração e sair do momento de oração porque outro dever chama a gente. Muito fácil, né? Muito fácil, muito fácil, muito fácil. E eu lembro aqui uma frase do Antônio Royo Marim, que ele fala, né, que sem muita oração é impossível a perfeição cristã. É muito difícil você ser santo. Eu tava lendo esse livro aqui, né? E ele fala sobre isso, que é muito difícil, né? Na verdade, é impossível, ele fala. Sem muita oração é impossível ser santo. É impossível ter a perfeição cristã, né? Então, às vezes é muito fácil a gente estar na nossa oração e a gente mudar o foco porque teve algum outro dever que chamou a gente. Né? Eu lembro que tem uma situação do Papa João Paulo II, né? Que ele tava rezando um dia e aí uma pessoa chegou lá bem, assim, preocupada, né? Santo Padre, a gente precisa resolver um problema urgente. Aí ele olhou, realmente, é urgente? Ele é muito urgente, Santo Padre. Aí ele olhou assim, então eu preciso rezar mais. Aí terminou de ler o breviário dele todinho e depois é que ele foi resolver o problema, né? Porque ele sabia que
mesmo diante de uma urgência, ele não tem poder, né? Porque é aquela história, né? É a graça de Deus que nos basta. Se a graça de Deus nos basta, se Deus é e basta, a gente não consegue fazer mais nada se não for com Deus. Nada. Então, assim, às vezes a gente tem aquela tendência de, por exemplo, eu sei que nem todo mundo tem o compromisso de ir pra missa diária. Ou, por exemplo, eu sei que algumas comunidades, né, as pessoas não precisam rezar 2 horas por dia. No Shalom, a gente tem o compromisso de rezar 2 horas por dia. Algumas outras comunidades é, sei lá, 15 minutos, meia hora, né? 1 hora. E aí, você tem esses compromissos de oração. E é muito fácil a gente olhar pra nossa rotina e dizer assim, vixe, como é que eu vou fazer tal coisa? Eu vou ter que tirar esse horário aqui da oração, 1 hora da oração. Né? E aí, no final do dia, a gente não reza mais. Né? Só que a gente precisa lembrar que é a graça de Deus. A gente não consegue nem respirar, a gente não consegue nem viver, se não for por Deus, que dirá resolver os problemas que a gente tem no nosso dia a dia. Entendeu? Então, não deixar a oração ficar para depois ou não fazer, porque no nosso dia a gente não conseguiu, entendeu? Sempre deixar em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar, sempre. E quando a gente tem mais coisas para fazer, com esse exemplo de São João Paulo II, né, é que eu vejo assim, que quanto eu tenho mais coisas para resolver, aí é que eu preciso rezar mesmo. Né? Aí é que eu preciso me colocar mesmo diante de Deus. E o que é esse primeiro dedo da ordem, se colocar diante de Deus? É fazer só o que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer o quê? Seguir só os mandamentos? Sim ou não? Não. Agora eu já te digo logo a resposta, não. Por quê? Você lembra da passagem do jovem rico? Né? A passagem do jovem rico, o jovem rico chega para Jesus e diz, o que eu posso fazer? Né? E aí Jesus fala para ele, olha, vende tudo, dá para os pobres e me segue. O que é esse vende tudo? É deixar tudo e seguir Jesus, e estar ali com Jesus. No momento da nossa oração, a gente vai se desligar de tudo e seguir Jesus. Né? Por que eu falo tanto, né, que pra mim o momento melhor pra rezar é de manhã, antes de todo mundo acordar? Porque é o momento que eu sei que eu não vou ter nenhuma tribulação, né, nada que vai me tirar da minha oração. Então é o momento que eu vou dar pra Deus, é aquele, e todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe que aquele momento é o de Deus e pronto. E se por acaso tiver um problema, né? Por exemplo, como eu falar, uma criança tá doente. O meu cronograma eu coloco, gente, pra acordar muito cedo, né? Porque a rotina aqui em casa das meninas tem a hora da missa, tem a hora da escola. E aí eu coloco pra rezar muito cedo. Só que quando uma criança adoece, quando a criança acorda de madrugada, eu não consigo acordar muito cedo pra rezar. Eu tenho que organizar um outro horário pra eu rezar, né? E aí, diante da caridade, né? O seu filho tá doente, não deu pra fazer do jeito que era pra ser, você vai pensar na virtude que vem maior do que a virtude da ordem, que é a virtude da caridade, né? Então, sempre ter em mente isso, né? Que existe a virtude da caridade diante daquilo que você preparou, que você se disponibilizou, né? E aí, outra coisa que eu queria lembrar, né? Que às vezes a gente pensa assim, vou seguir só os mandamentos, vou pra missa só no domingo, vou me confessar só uma vez por ano, né? Como é que tá isso, né? Porque Jesus, ele falou pro jovem rico, foi deixar tudo e me seguir, né? Foi deixar tudo e me seguir. Foi isso que Jesus falou pro jovem rico. E lembrar também, né? Que às vezes a gente fala assim, que não tem tempo pra Deus durante o dia. Mas, o que Jesus falou no Getsemane pros apóstolos, né? O que ele disse? Ele viu que eles estavam adormecidos e aí disse pra eles, né? Vocês não tiverem como vigiar comigo nem 1 hora, né? Nem 1 hora do seu dia você pode dar pra Jesus. O que tá acontecendo no teu dia? Deus te deu 24 horas. 24 horas pra você fazer tudo que você tem pra fazer. Como eu falei antes, se em 24 horas não tá cabendo, começa a pensar, por que não tá cabendo? Você tá dando mais sims para as coisas que estão te pedindo do que você deveria estar fazendo, né? Então, se não dá para ter pelo menos 1 hora para Deus no seu dia, você precisa rever. E aí eu posso te garantir, você não vai conseguir organizar a sua rotina. Não vai, porque organizar a rotina não é você só arrumar as coisas. Não é só arrumar, fazer aquele joguinho de sudoku das coisas que você tem para fazer no seu dia, na sua vida. Não é. Organizar a rotina não é só
pegar uma tabela e planejar horários. Não é isso, né? Se você não tiver pelo menos 1 hora para dar para Deus do teu dia, eu sinto muito te informar. Você não vai conseguir estabilizar aquilo que você tem para fazer. Você pode organizar, viver aquilo ali em 2 dias e depois você não vai mais conseguir viver. Porque não é só organizar, né? Ordenar é muito mais do que isso, né? Então, quando Jesus fala, se não conseguir vigiar nem 1 hora, então vamos colocar pelo menos... Tem pessoas que tem que ser mais de 1 hora, certo? Não tô falando para pessoas que têm que rezar 2 horas. Na minha vida eu preciso rezar 2 horas por dia, porque é o meu chamado, né? E o compromisso que eu fiz com Deus. Né? Mas tem pessoas que não são chamadas a rezar nem 1 hora assim, se você for pensar. Mas Jesus, ele te fala, você tem que vigiar comigo pelo menos 1 hora, você não consegue fazer isso por mim, né? E é aquela história, a graça de Deus me basta. Como é que eu vou conseguir viver tudo que eu tenho pra viver se eu não buscar a graça de Deus? Não dá, é impossível. Sem contar que aí vai vir aquilo que a gente estava falando antes, né? Jesus, ele é a ordem suprema. Jesus é a ordem suprema, né? Jesus é tão ordenado, né? A gente pode ver no Evangelho, Jesus é tão ordenado que ele chegava em muitos momentos e dizia: agora é chegada a hora. Não, a minha hora ainda não chegou. Né? E a ordem de Jesus é tão ordenada a tal ponto que ele nos ensina essa ordem flexível que eu falava antes, né? A ordem flexível de estar lá nas bodas de Caná, Nossa Senhora chegar e dizer: Jesus, por favor, faça alguma coisa por eles que o vinho acabou. E ele dizer: mulher, minha hora não chegou ainda não. E aí ele foi fazer o quê? Ele disse: a minha hora não chegou, mas ele foi lá e fez. Por quê? Porque veio a caridade, ele veio no auxílio da caridade, né? Ou então, quando ele foi e curou a filha de Jairo, né? Ele tinha vindo só para determinada parte do povo, né? Para o povo de Deus, o povo judeu. Mas aí foi lá e curou a filha do Ciro Fenício. Por quê? Porque tinha a ordem do que ele tinha que fazer, mas veio a caridade, né? E aí a gente vê que em Jesus a gente vai ter toda essa bagagem, né, todo esse espelho de como viver bem a nossa ordem. Diante de tudo que a gente tem para fazer, é chegar em Jesus: Senhor, me dá a graça. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu vou ter que ensinar a lição de casa aos meus filhos. Eu vou ter que arrumar a casa inteira. Eu vou ter que fazer supermercado amanhã. Eu vou ter que fazer eu vou ter que ir pro meu trabalho, eu vou ter que atender com um cliente tal hora. Eu vou ter que ir pra célula, eu vou ter que ir pro meu grupo, eu vou ter que ir pra mim. Senhor, eu tenho que buscar a criança na escola. Meu Deus, que horas eu vou dormir? Ainda tem um monte de louça lá na minha pia pra eu lavar. Primeira coisa: Senhor, eu não consigo. Dá minha graça. Dá minha graça. Dá minha graça. Dá minha graça. A tua graça me basta. E vamos. E entregando isso pra Deus, tudo vai dando certo. Tudo vai dando certo. Vamos seguindo em frente. É isso que a gente tem que viver todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Tem dias, né, que não vamos conseguir. Por exemplo, hoje eu não consegui ir pra missa de manhã. Aí o que aconteceu? Quem foi pra missa hoje de manhã foi o meu esposo. Ele que foi no meu lugar, né? Então, tem dias que a gente não vai conseguir. Mas a gente vai precisar conseguir ordenando, colocando Deus no primeiro lugar. Não consegui ir na missa, mas eu consegui fazer minha oração de manhã, né? E a gente vai tentando, sempre se lançando naquilo que Deus vai oferecendo pra gente, né? E fazendo, como aquela frase de São José Maria Escrivá, né? Faz o que deve estar no que fazes. Fazendo sem ficar pensando no depois, o que eu tenho pra fazer depois. Não. Tô na hora da oração, vou fazer o que eu tenho pra fazer na minha oração. Tô na hora com a família, vou ter que fazer o que tem pra fazer com a minha família. E assim sucessivamente. Certo? Então, fui falando, né, sobre esse ponto do primeiro dedo da ordem, que é colocar Deus em primeiro lugar. Então, a gente já falou aqui no dedo médio, Deus em primeiro lugar. Agora, o segundo dedo da ordem. Qual é o segundo dedo da ordem? O dedo anelar, certo? Se vocês verem a nossa mão, né? A nossa mão tem vários tamanhos dos nossos dedos. O primeiro vai ser Deus, primeiro, grandão. Depois é o dedo anelar. Por que eu pedi para os casados desenharem a mão esquerda? Porque a gente vai ver que tem a nossa aliança, certo? Tem a nossa aliança aqui, que vai nos lembrar da nossa família. Então, o dedo anelar é o dedo da família, gente. Segundo dedo da ordem, certo? Muitas vezes eu falo aqui, né? Tem a noite da família, a gente vai fazer a noite da família na sexta-feira lá em casa, a gente tem o dia, né? Tem um nomezinho aqui, um nome técnico. Tem um nome técnico pra noite da família, né? Que é o beracá, pra quem não sabe.
Mas, muitas vezes, a gente deixa passar essa noite da família, né? E eu gosto de falar noite da família porque para as crianças é mais legal falar noite da família. Elas já sabem, elas já se animam, né? Mas, o que eu queria falar sobre a questão da família é que eu achei uma frase muito interessante nesse livro que eu me baseei para falar nessa live de hoje, né? Que é o livro A Virtude da Ordem, do Francisco José de Almeida, certo? E eu achei muito interessante isso que ele falou aqui, que é: a família compõe-se de atos de dedicação aparentemente banais, mas é com eles que se constrói a história, né? Eu acho essa frase tão forte porque às vezes a gente acha que vai construir muita coisa no nosso trabalho, né? Se a gente for pensar nos dedos da ordem, né? Primeiro é Deus, o segundo é a família, só o terceiro é o trabalho. E às vezes a gente acha que vai construir a história no nosso trabalho. Ah, eu vou mudar o mundo, vou revolucionar o mundo, né? Com o meu trabalho, com aquilo que eu vou fazer, assim, aquilo que eu sou, vai ser maravilhoso, né? Eu vou me satisfazer, vou me sobressair na minha carreira, na minha vida. A gente vai, assim, querendo fazer muita coisa na nossa vida profissional. Mas, quando ele vai falando, né? A família compõe-se de atos de dedicação aparentemente banais, porque ninguém tá vendo o que você faz na sua casa. Outro dia eu tava vendo num grupo de WhatsApp, né? Que tinha algumas mulheres, né? Falando assim que o trabalho doméstico não era reconhecido, né? Não era algo reconhecido. E aí, outras começaram a falar, mas reconhecido por quem, né? Tipo assim, você precisa... outras pessoas precisam parabenizar, precisa estar lá fora nas redes sociais, as pessoas ficarem falando de você, né? Como assim reconhecido, né? Porque realmente o trabalho doméstico, ele não é reconhecido, né? É algo que você tá ali no esconderijo da sua casa. Só as pessoas que estão dentro da sua casa estão vendo o que você tá fazendo e muitas vezes nem essas pessoas reconhecem o que você tá fazendo, né? E ele fala, né? Atos de dedicação aparentemente banais, né? O que tem de mais em organizar o dia com o seu filho, né? Ensinar a tarefa de casa de uma criança? O que tem de mais de estar ali fazendo um momento de atividade com a sua família, né? O que tem de mais você estar ali, sei lá, rezando com seus filhos, né? Se você for pensar, né? Atos banais são atos comuns, né? Mas é com eles que se constrói a história. Porque você tá construindo a história educando a sua família, educando seus filhos, construindo momentos juntos, né? Construindo situações que vão ficar marcadas na cabeça deles. Eu tive a oportunidade, em 2011, de morar em Nazaré. E na casa de Nossa Senhora, viu? Desculpa aí. Eu morei lá no Santuário da Anunciação. E lá tem a casinha de Nazaré, né? E uma coisa que a gente sempre meditava lá era na simplicidade da família de Nazaré. Assim, Nossa Senhora recebeu a visita do anjo. Uma menina velha, né? Uma menina velha, né? Como a gente fala lá no Ceará. Uma criança, muito jovenzinha, ainda jovem, adolescente, recebeu a visita do anjo. E ela disse sim. O que aconteceu ali? Teve o sobrenatural, né? A encarnação do velho. Depois, ela ficou grávida, casou, viveu uma vida escondida ali naquele tempo todo, né? Com o seu esposo e seu filho. Eles passaram 30 anos, né? Jesus com Maria ali, escondidos. Vivendo o quê? A rotina. A rotina familiar, o dia a dia, o sim de cada dia, né? Jesus vivendo a obediência. Nossa Senhora varrendo a casa. São José ali na carpintaria dele trabalhando. 30 anos da vida deles. De Jesus ali, entendeu? Naquele ordinário. Mas vivendo o extraordinário no ordinário. Porque era extraordinário, porque era Deus vivendo com aquela família, né? E às vezes a gente quer fazer tanta coisa na nossa vida e a gente não percebe aquela história que está sendo construída dentro do nosso lar, né? Às vezes a gente não se dá conta da importância que é estar ali naquele tempo junto. Eu não consigo entender, gente, como é que tem pessoas, um exemplo básico, como é que tem pessoas que trabalham tanto que esquecem de um aniversário de uma pessoa, sei lá, da sua esposa, vamos supor, né? Já vi casos de pessoas, por exemplo, que quem compra o presente da esposa é a secretária, né? Ou então, quem compra o presente de um filho é a secretária, né? A pessoa não sabe nem o que o filho gosta, quem compra é a secretária.
Como que se pode acontecer uma situação dessas? Não tem como, gente. Como é que vive a vida familiar? Né? A pessoa acha que a ordem é o trabalho, é colocar dinheiro dentro de casa, é colocar comida na mesa. Tudo vai se organizando se a gente segue o que tem que ser feito. Fazer o que deve ser feito e estar no que deve fazer, né? Então, quando a gente vê, né, a família, né, nesse segundo dedo da ordem aqui, e eu falei desse dedo aqui do casamento, porque isso representa a fidelidade, né? O segundo dedo da ordem ele é representado, por exemplo, por conta da fidelidade, né, da família. E aí a gente precisa lembrar que a gente tem que estar ali para eles e fazer o que tem que ser feito com eles, né? Então, sempre lembrar de organizar na sua rotina o horário para estar junto com a família, o dia da família, como eu falo, né? O beracá, como a pessoa quiser chamar, né? Mas o momento de estar com seus filhos, de estar com Deus, junto com seus filhos, de rezar com seus filhos, de jantar, de conversar, de brincar juntos, de conviver. Esse momento não é um momento de você ficar chamando todo mundo para estar com vocês em casa. É um momento de vocês, é um momento que seus filhos vão compartilhar com vocês como é que foi o dia. É que você vai saber, muita gente trabalha o dia todo e não consegue estar ali conversando com os filhos sempre. Pronto, coloca aquele dia ali para ser o dia de vocês. Quando as crianças são pequenas é maravilhoso, porque você começa a organizar e quando eles crescerem, eles já vão saber que aquele dia é o dia de vocês. É o dia inegociável da família, entendeu? Isso é muito bom para quem tem filho adolescente, porque às vezes a pessoa tem filho adolescente e acha que o adolescente fica só trancado no quarto, não consegue conversar mais. Coloca o dia da família, a noite da família, aquele dia que vai ser de vocês, que vocês vão ter tempo junto, né? A importância também de organizar o final de semana, de não colocar um monte de coisa no final de semana para depois não ter tempo para ficar junto também, para conviver, né? Para descansar, né? Que aí é um outro dedo da ordem que eu vou falar já, os descansos, mas sempre organizar de forma que a família, né, esteja bem, esteja interagindo, seja priorizada, né? Qual é o horário, bota dentro da tua rotina, qual é o horário que eu vou ensinar a tarefa de casa aos meus filhos, qual é o horário que eu vou me preocupar com a educação deles, o que eles estão lendo, o que eles estão fazendo, né? Não deixar só o tempo que sobra para sua família. É muito comum a gente ter um monte de coisa para fazer no dia, ter lá a nossa rotina de trabalho e dar o tempo que sobra para os nossos filhos, né? Pro nosso marido, vai deixar o tempo que sobra pro marido. Pronto, vou deixar pro meu marido, vou me encontrar com meu marido só quando eu tiver, vou estar com meu marido só quando eu não estiver disposta, né? Não é assim. A gente precisa organizar, porque se você pensar em estar disposto, você nunca vai conseguir, porque todo mundo, ultimamente, né, o que eu vejo, todo mundo reclama que tá cansado. Né? Então a gente precisa sim ter um momento, ter um horário, marcar na agenda qual vai ser o dia que eu vou estar com a minha família, com meu esposo, com meus filhos, se eu vou ter um momento com cada filho ou não, né? Quanto mais vai aumentando a família, fica mais difícil você ter um tempo sozinho com um filho. Mas se é possível, coloque um tempo para estar com cada filho, porque cada filho às vezes precisa ter uma conversa a mais, né? Mas não deixar a educação dos seus filhos serem simplesmente delegados para qualquer pessoa. Porque o que acontece ultimamente é isso, as pessoas estão delegando completamente a educação dos filhos para outras pessoas e esquece que a primeira responsabilidade da educação dos filhos é do pai e da mãe. Né? Os pais, eles são protagonistas na educação dos filhos. Eles não podem simplesmente delegar para avô, para avó, para babá, para a escola. Não. Essas pessoas, elas podem sim ajudar. Elas podem sim ser aquelas pessoas que vão ajudar você na necessidade. Mas eles não podem, gente. Não, pelo amor de Deus, eles não podem ser as pessoas que vão educar os filhos de vocês. No dia que você chegar na porta do céu, no seu julgamento, Deus vai te pedir contas. Sabe? Às vezes eu fico pensando sobre isso. As pessoas têm filho, aí diz assim, com a obrigação de só trabalhar e deixa os filhos sempre com outras pessoas. Deus vai te pedir contas. Um dia, quando você chegar no céu, Deus vai lhe pedir contas de como é que foi a educação dos seus filhos. Né? Você vai chegar para você vai dizer, e aí, cadê teus filhos? Aí você vai dizer, Senhor, eu tava trabalhando o tempo todo e não consegui passar um dia com meu filho brincando. Eu não consegui passar uma hora com meu filho. Eu não consegui passar 15 minutos com meu filho rezando o texto. Não consegui, Senhor, porque eu tava trabalhando muito. Eu precisava fazer isso. Então, realmente a gente pensar onde é que tá na nossa vida essa prioridade, né? Dentro de tudo que a gente tem pra fazer. Como é que tá? Como é que tá
o meu relacionamento com a minha família, o relacionamento com os meus filhos, o relacionamento com o meu esposo. Eu tenho tempo para conversar? Né? Dentro dessa minha organização, da minha rotina, eu tenho tempo para conversar com meu esposo, com a minha esposa? Como é que tá essa conversa, esse diálogo familiar? Eu não tenho, né? Às vezes tem pessoas que passam... às vezes é comum aqui, né? Muita gente trabalha muito, sabe? Aqui, a rotina de trabalho aqui é muito intensa. E aí eu já conheci pessoas que o homem trabalha durante... Desculpa, a mulher trabalha durante o dia, aí a mulher chega pra ficar com os filhos e o homem vai trabalhar. Que horas é que esse casal conversa? Que horas é que essas pessoas se encontram? Não tem encontro, não tem diálogo entre a família. Não tem diálogo entre o casal. O casal não existe um casal ali. Existem duas pessoas que estão tomando conta de crianças. Né? Então, gente, isso é uma desordem. Isso não é ordem, isso é desordem. Né? Então, vamos organizar a nossa vida. Se nós somos pessoas que queremos realmente crescer, né, amadurecer e passar isso para os nossos filhos, nós precisamos ordenar esse ponto na nossa vida. Não tem como a gente colocar o trabalho sendo o primeiro. Eu sei que existem as nossas obrigações, sim, nós precisamos, sim, né, pagar as nossas contas. A gente tem que fazer isso, né? No se vive de amor, né? Como se diz, como o pessoal falava antigamente, né? Para os adolescentes que queriam casar, no se vive de amor. Mas a gente precisa saber que se a gente ordena, né, a gente vai estar contando com a graça e com a providência divina. Né, que não vai deixar faltar aquilo que você precisa para você. Ele sabe o que faz, ele sabe de tudo, né? Deus sabe de tudo, né? Então, o que a gente vai e aí nessas horas, né, a gente vai vendo que nesse ponto os fins não justificam os meios. Às vezes a pessoa fala assim: "Mas eu não tenho tempo, eu preciso trabalhar, eu preciso estar ali", mas o fim não justifica os meios. O fim não justifica os meios nesse ponto. A família não é negociável. Certo? A família não é negociável. É uma coisa que eu tento falar muito aqui na minha live, nas lives que eu faço, no meu Instagram, né? Eu não tô ganhando dinheiro com isso, né? Foi algo que Deus foi colocando pra eu fazer. Realmente, foi uma inspiração que Deus foi dando. A família, ela não é negociável. Certo? A família não é negociável. Então, os seus filhos precisam de você. Né? A sua esposa precisa de você. O marido tem que saber assumir seu lugar dentro de casa. A mulher tem que saber assumir seu lugar dentro de casa. Né? Não vamos inverter papéis. Né? Tava conversando com algumas pessoas outro dia, né? Sobre a questão do trabalho da mulher, por exemplo. Até numa live que eu fiz com a Milena, a gente conversou sobre isso também. Na live do Dia das Mães. Que às vezes a mãe fica trabalhando muito fora, né? E não consegue, né, dar conta mais do que tá acontecendo dentro de casa. E claro, eu entendo que muita gente não consegue pagar tudo, né? O marido trabalhando sozinho. Mas é preciso não inverter os papéis. É preciso saber que cada um precisa assumir o seu papel. Tem a mãe perto dos filhos, né? Ela assume uma função que ninguém vai assumir. O marido ele não vai assumir a função da mãe. Ele não vai conseguir suprir a necessidade que a mãe tem, né? Para os filhos. Então, a gente tem que saber que é essa questão do que a gente tava falando da ordem, né? É o que Santo Agostinho fala, né? Como eu tava falando pra vocês. O que Santo Agostinho fala sobre a ordem? Pra quem chegou depois. Santo Agostinho fala que a ordem é a disposição de coisas iguais e desiguais que dá a cada um o seu lugar. Então, cada coisa tem que ter o seu lugar adequado. Né? Então, se cada coisa tem o seu lugar adequado, a mãe não pode substituir o papel do pai. E nem o pai vai substituir o papel da mãe. Cada um tem que saber o que fazer. Né? Se você precisar, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que me perguntam, se você precisar trabalhar, né, fora, será que você não tem como conversar com seu esposo trabalhar mais para você passar mais tempo em casa? Ou então, será que você não tem como trabalhar um trabalho de meio expediente enquanto as crianças estão na escola, para quando as crianças voltarem, você ter com quem ficar? Ou até mesmo mudar de área, muda de área e trabalha, procura alguma coisa que seja online. Hoje em dia tá tão fácil fazer essas coisas, né? Enfim, buscar meios, né, que a gente possa estar cada vez mais presente na vida deles. Porque do jeito que as coisas estão hoje em dia, gente, se uma mãe e um pai não tá presente na vida dos filhos, a gente não sabe como é que vai ser a próxima geração. Né? A gente já não sabe porque a maioria das pessoas não tem mais essa consciência. Né? Então, se a gente quer tem alguma consciência ainda e quer que os nossos filhos vivam o que tem que ser vivido, a gente precisa estar alerta e estar sempre perto deles, né? Sendo presente na vida deles. Certo, vamos lá.
Então, foi o dedo de Deus, né? Dedo médio. Depois o dedo anelar, que foi a família. E aí sim vem o trabalho, a vida profissional. O terceiro dedo da ordem, né? No dedo indicador, certo? Terceiro dedo da ordem, a vida profissional. Que aí essa é a maior dificuldade que o homem tem de ordenar hoje em dia. Né? Não só porque o homem moderno ele quer pegar esse dedo da ordem e colocar bem aqui, né? No primeiro, que é Deus. Quer trocar a posição. Quer ser Deus, na verdade, né? O homem quer ser Deus e aí vai pra cá. Só que o homem que quer ser Deus e quer vir pra cá, nem ele se possui, porque ele tá colocando o trabalho, todas as forças dele no trabalho, né? E aí é a maior desordem que existe no momento. A pessoa quer trabalhar e não se ordena, não é uma pessoa ordenada porque só tá vivendo numa escravidão total, né? Eu sei que existe a necessidade, sim, as coisas estão cada vez mais caras, tá cada vez mais difícil, mas a gente não precisa ter tudo, gente. A gente tá cada vez mais querendo viver com muita coisa, porque hoje em dia tem tanta coisa, né? Será que eu preciso ter o iPhone mais caro, que tem 12 mil reais? Eu não preciso. Um telefone normal, ele vai suprir a minha necessidade. Um iPhone mais barato pode suprir a sua necessidade, eu tenho certeza. Ou não seja um iPhone, outro telefone, né? Pra que você quer um telefone? A gente não precisa ter tudo que todo mundo tem, né? É tão interessante que a gente tem no mundo possibilidade de fazer tudo, né? Livre, a gente quer livre, né? Pra tudo. Mas a gente só quer fazer o que todo mundo faz. E aí porque uma pessoa tem o equipamento mais caro, mais moderno, ou faz a viagem mais cara, a gente quer também. A gente só quer fazer o que todo mundo faz. E a gente não precisa disso. A gente nem precisa disso tudo pra viver. Então a gente fica buscando coisas pra fazer, pra consumir, pra gastar mais. E aí vem vindo esse consumismo todo exagerado e a gente não tem tempo pra fazer o que realmente é necessário. Então vamos voltar e refletir sobre aquilo que a gente realmente precisa, né? E aí a gente vai conseguir colocar o dedo da profissão no lugar correto, né? Eu sei que tá cada vez mais difícil, novamente, mas é tentar reorganizar, reestruturar para ver o que pode ser vivido de uma maneira mais simples também, né? Ou alguém que pode trabalhar mais dentro de casa, se é o esposo, se é a mãe, né? E será que precisa de todos esses momentos, todas essas horas, né? Será que a gente não pode fazer algo para diminuir o tempo, né, de trabalho? Ou livrar, principalmente, não preciso nem falar, o domingo, né, que é o dia do Senhor, um dos mandamentos, né? Não só é o primeiro dedo da ordem, como é um dos mandamentos da lei de Deus, né? Não trabalhar no domingo. Então, a gente vai esquecendo, a gente vai achando que a gente vai encontrando justificativas para os nossos erros, para aquilo que a gente acha que deve fazer, que a gente acha que é o correto. Mas, na verdade, a gente esquece que existem prioridades e a gente está dando lugar a coisas que não são tão importantes na nossa vida e a vida da gente está passando, né? Sempre buscar na nossa organização da rotina uma coisa bem prática, certo? Vou dar um exemplo. Aqui a gente tem muitas opções de trabalho, né, no Canadá. Tem gente que trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Tem gente que trabalha aqui 3 períodos. Tem trabalho para todo mundo. Só que, por exemplo, a gente tem célula na segunda-feira à noite, certo? Aí em Fortaleza a gente tem célula na segunda e na sexta. A nossa célula aqui são 3 horas seguidas na segunda à noite. Pense. E aí, a gente precisa priorizar para não trabalhar na segunda-feira à noite. Tem pessoas que trabalham, tem pessoas que não trabalham, né? Então, tem pessoas que não trabalham, vamos dar outro exemplo, vou dar um exemplo bem prático, né? Não vou falar dos outros, vou falar de mim. A minha folga no meu trabalho, quando eu tava trabalhando, era domingo e segunda. Eu pedi para não trabalhar no domingo, e aí eu tinha que escolher um outro dia de folga. Aí ficou na segunda. Eles me deram domingo e segunda. Não me lembro se eu precisava escolher, se eu podia escolher a segunda outro dia. Não podia ser no sábado, mas enfim, domingo e segunda, né? Que aí domingo, na segunda-feira eu também folgava por causa da minha célula, né? Então, na época da faculdade, por exemplo, quando eu passei no vestibular, eu tive que organizar um horário para ir pra célula. Então, não podia estudar à noite, porque eu tinha que ir pra célula à noite. Então, tinha que ser de manhã, né? Então, sempre saber que quando a gente vai organizar a nossa rotina de trabalho, a gente tem que sim que dar lugar para Deus. Não é Deus, não é a minha família
que vai se modelar aquilo que eu vou viver, né? Mas ao contrário, é eu que preciso modelar aquilo que eu vou viver dentro da prioridade dos deuses da ordem. Se eu tenho um trabalho que vai permanentemente me tirar de Deus, se eu tenho um trabalho que vai permanentemente me tirar da minha família, automaticamente eu vou pensar aqui, esse trabalho não é pra mim. Ah, Bruna, mas eu dependo desse trabalho pra eu viver, pra eu dar tempo pra minha família, pra eu manter a minha família, pra eu estar com Deus. Dentro dessa situação, você vai pensar, isso daqui vai ser por quanto tempo? Isso é urgente? Isso é um dever de caridade? Isso é um dever necessário? Né? Você precisa pensar se é. Agora, se for uma coisa permanente, provavelmente não vai ser pra você, porque você vai estar massacrando a tua família e massacrando o teu tempo pra Deus. Não dá pra você pegar um trabalho que vai tirar de cara logo os 2 primeiros dias da ordem, certo? Então, não pensar de cara em aceitar uma oferta se ela vai tirar o teu tempo da tua família e teu tempo pra Deus. Será que eu vou conseguir reorganizar? E aí você tenta se reorganizar, né? Dentro da minha rotina, vou me reorganizar para ter o tempo. O meu horário da missa, por exemplo, é de manhã. Então eu vou me organizar para ir um outro horário. Ah, o meu dia para estar com a minha família é sexta-feira à noite, mas agora eu vou trabalhar sexta-feira à noite. Será que dá para eu ter um dia da família, outro dia da semana? E aí eu vou trabalhar na sexta-feira à noite, né? Sempre pensando nessas possibilidades. E um outro ponto também importante, falando desse terceiro dedo da ordem, né? É sobre a questão da concentração. Muitas vezes a gente deixa se dispersar muito no nosso trabalho. O trabalho, para uma pessoa normal, que é ativa, né? É o trabalho que vai sair de casa, trabalhar fora. Para uma pessoa que já é aposentada, às vezes surge, né, a dúvida. Eu sou aposentado, como é que eu trabalho? Você trabalhar a sua rotina de trabalho dentro de casa. Você tem um monte de coisa pra fazer na sua casa. Você vai passar o dia dormindo? Você não vai. Você vai passar o dia passeando com um cachorro lá fora? Você não vai. Você tem uma rotina pra fazer dentro de casa também, né? Então, a mesma coisa pra uma mãe que fica em casa com os filhos, né? Tem uma outra rotina, não sai fora de casa pra trabalhar, mas tem ali muita coisa pra fazer. Ou então, um estudante, ele também tem uma rotina, ele tem um estudo dele, aquilo ali é o trabalho dele, né? Se ele estagia, vai ter o horário de estágio dele. E é muito fácil a gente se dispersar hoje em dia, gente, muito fácil, né? É tanta informação que o nosso telefone, ele apita, né? Ele dá uma buzinada, a gente já corre pra ver o que é. Então, a gente precisa ter muita ordem até interior, emocional, para poder não se deixar levar por cada mensagem que chega no telefone, né? Às vezes a gente tá aqui, sei lá, preparando, escrevendo, aí vem. Ou então, uma coisa super simples. É interessante que quando eu tava fazendo isso aqui nesse livro, né, ele não fala nem das mensagens. Eu acho que é um pouco antigo, né, esse autor aqui. E aí ele vai falando das ligações que as pessoas recebem no trabalho. Ele fala que a pessoa tá aqui trabalhando, aí recebe uma ligação. Aí vai, passa horas no telefone e deixa pra lá. Não vai fazer o que tem que ser feito naquele momento, né? E aí acaba que você vai, se dispersa, aí pra voltar a fazer o que você tava fazendo, passa uma eternidade, você não consegue voltar, né? Demora muito. Então, não se dispersar por qualquer coisa. Quando você tem uma reunião no seu trabalho, é preciso marcar a hora, certo? Então, por que você vai se deixar levar por qualquer pessoa que te liga? Por qualquer pessoa que te manda mensagem? Não pode ser assim. Você tem que saber que existe um momento. As pessoas, elas sabem que... Provavelmente as pessoas que vão te ligar, elas sabem que você está no horário de trabalho. Então, se elas sabem que está no seu horário de trabalho, não atende, entendeu? Se for urgente, ela vai te ligar depois. Se for urgente, ela vai tentar ligar várias vezes. E aí, você vai e atende, né? Eu me lembro que... Muito interessante. Não sei se você me lembra daí. Mas muito interessante, tinha uma pessoa aqui na missão que a gente precisava falar sempre com ele, sabe? E aí, ele sempre tava no horário de trabalho. O trabalho dele era bem... Tinha os horários específicos. Aí, pra falar com essa pessoa no telefone, pra falar com essa pessoa era super difícil. Mas na hora dos intervalos, ele fazia todas as ligações possíveis. Aí depois ele falava, tenho que voltar pro trabalho agora, depois a gente conversa. Aí desligava e já voltava. E se tivesse alguma coisa pra resolver, tinha que resolver depois, porque ele terminasse o trabalho dele, né, Milena? Então, assim, e aí depois eu comecei a trabalhar num lugar que era tipo isso, que não dava pra eu ficar atendendo o telefone na hora, né? Então, não dá, é o seu horário, né? Você tem que saber que no momento que você tá trabalhando, não dá pra fazer outra coisa. Tem que ser aquilo ali e pronto.
Só que às vezes, né, esse é um trabalho assim que tá sempre organizado, coordenado, a gente consegue se manter firme e não ficar olhando, né, para as outras coisas. Mas quando você tá trabalhando só você, a sua mesa, ninguém tá te cobrando, né? Aí qualquer coisinha você pega, ixi, vou olhar aqui meu telefone. Vou ver aqui como é que tá meu celular. Você passa horas para continuar fazendo o que você tem que fazer. E no final das contas, você não fez nada no seu dia. Tá aí ouvindo, né? Você não fez nada no seu dia. Então, não deixar, né, esses atropelos que vão acontecendo tirarem você da sua rotina, não dá, do seu trabalho. Se você tem 8 horas para estar no seu trabalho, faz o que tens e está no que fazes, né? Faz o que deve estar no que fazes. É isso que São José Maria Escrivá fala. Faz o que tem que fazer, né? Você vai ver como vai fazer diferença. Como vai fazer diferença na tua vida, no teu trabalho, no teu rendimento. É tão interessante a gente ter que falar isso, né? Falar sobre isso, porque isso deveria ser algo que a gente deveria saber. A gente deveria saber que durante o período do nosso trabalho a gente não pode fazer outras coisas. A gente precisa estar focado naquilo que a gente tem que fazer ali, né? Que foi determinado pra gente fazer. Mas a gente esquece disso, a gente se dispersa muito fácil. E como cristãos, a gente não pode esquecer que existe também Deus que tá sempre ali com a gente, né? E sabe que a gente é humano, certo? A gente é humano porque a gente se dispersa. Mas a gente precisa ter a consciência de que todas as vezes que a gente se dispersa do trabalho, a gente tá deixando de fazer algo que a gente tem que fazer para fazer outras coisas. Não, mesmo que ninguém esteja vendo, Deus ele tá nos vendo, né? Deus ele tá nos vendo. E é a nossa consciência que vai também ser julgado, como eu falei, né, antes, no julgamento final, quando a gente for entregar os nossos filhos. Deus vai perguntar pra gente, como é que você viveu o seu trabalho? O que foi feito no seu dia de trabalho? Onde é que você estava naquele dia que aconteceu tal coisa no seu trabalho? Ah, sim, eu estava olhando pro meu celular. Ah, estava numa ligação que me ligaram, não tinha nada a ver com o meu trabalho, entendeu? Então, como é que eu vou viver o meu trabalho sem estar nele? Né? Como é que eu vou ganhar uma promoção? Como é que eu vou crescer na minha vida profissional? Como é que eu vou passar num concurso se eu sou estudante? Como é que eu vou organizar a minha casa se eu passo a maior parte do meu tempo olhando o Instagram, olhando o WhatsApp? Uma coisa muito boa, né, que eu faço aqui nos meus dias na sexta-feira, eu busco fazer uma penitência do Instagram, sabe? Pra não me dispersar, porque me dispersa muito, né? Então, fazer uma penitência mesmo, sabe? Durante o seu trabalho, Senhor, eu não consigo ficar sem olhar pro meu Instagram. Eu não consigo ficar sem olhar pro meu WhatsApp. Mas eu te oferto esse meu telefone. E durante o meu trabalho, eu não vou olhar. Eu vou deixar no silencioso, eu vou deixar no modo avião, ninguém vai me ligar. Ninguém vai me mandar mensagem, porque se mandar, eu não vou receber. Né? Oferta isso. Né? Para que você consiga realmente focar no que você tem que fazer. Né? A gente tá muito disperso, é muita informação, cada vez mais ansiosos, com excesso de informações que a gente tá recebendo. A gente não precisa disso tudo pra viver, gente. A gente não precisa. A gente acha que precisa, mas a gente não precisa. Né? Tô falando muito, já faz 1 hora que a live começou e ainda tenho 2 desordens pra falar. Vamos lá, gente. Obrigada por vocês estão aqui comigo até agora. Mas é porque esse tema aqui rende muita conversa, muita mesmo. Muito mesmo. E aí a gente tá aqui, então, Deus, depois a família, depois a vida profissional. Bruna, que horas é que eu vou dormir? Cadê o descanso? O descanso tá aqui, no dedo mínimo, no dedo mindinho, certo? No dedo mindinho vai estar o descanso e o lazer. Por quê? Pra gente viver essas 3 partes da nossa vida bem, a gente precisa estar descansado, né? Saber os horários para dormir, saber o horário de acordar, saber a hora que eu vou fazer tudo, depende da hora que a gente vai dormir, que a gente vai acordar também, né? E o lazer também tá aí dentro. Mas o descanso não é só dormir e acordar, né? Porque às vezes a gente dorme e acorda cansado, né? O que eu tô fazendo antes de dormir que tá me deixando cansado? O que eu tô fazendo exercício físico? Tô precisando me exercitar? Tô precisando organizar a minha vida nesse sentido também? Tá nesse dedo aqui, o do exercício físico, a atividade física que eu vou fazer, né? O lazer que eu vou ter, né? A minha leitura.
Como é que tá a minha leitura? O que eu tô lendo? Tô só assistindo besteira? O meu lazer tá se resumindo a ficar nas redes sociais? O meu lazer tá se resumindo a assistir televisão, assistir novela? Né? O que tá se resumindo o meu lazer? O meu descanso tá se resumindo a chegar na minha casa, sentar na televisão e ficar zapeando os canais, né? Como tem sido o meu descanso? Porque isso daí não vai te descansar. Né? Isso daí não vai te descansar e isso também não vai ser lazer pra você. Não vai ser lazer pra você. Porque você vai continuar cansado. Quando você vai dormir, presta atenção. Quando você vai dormir, tendo ficado horas olhando pro seu celular, primeiro que o seu cérebro não vai parar. Você vai dormir já com o cérebro agitado, porque você tá com aquela luz do celular aqui, ó, na sua cabeça. Com aquele monte de informação desnecessária na sua cabeça. E com aquela luminosidade. Então, seu cérebro vai demorar mais para processar que ele vai ter que dormir. Você não vai conseguir dormir logo, certo? E aí, o que eu te recomendo? Procura um livro, leia um livro antes de dormir. Né? O seu cérebro já vai começar a diminuir, né? A agitação. Toma um chazinho, sei que nem todo mundo gosta de chá, né? Mas toma um chazinho. Faz atividades que vão te deixar mais tranquilos na hora de dormir. Né? Para que você possa ter um sono restaurador. E, mais uma vez, vem o primeiro dedo da ordem aqui, porque eles não são separados, eles estão todos juntos. Pede a Deus a graça de te dar um sono restaurador. Né? De pedir, Senhor, não consigo, me dá um sono restaurador. Senhor, só vou ter 4 horas de sono essa noite, me dá um sono restaurador. Pedir a Deus que realmente dê a graça, né? De você conseguir permanecer com isso que você vai ter. É o que você vai ter para aquele dia, bendito seja Deus, vamos lá. Né? Mas saber ter o descanso. Né? Não encher a nossa vida de atribuições que também vão impedir o nosso descanso. É muito comum a gente se encher de atribuições que vão tirar o tempo do nosso descanso, do nosso lazer. E isso também é importante. Né? Na verdade, isso não é só importante, isso aqui é o quarto dedo da ordem. Né? O lazer, o descanso. Né? Não deixar que todo mundo que pede coisas pra gente vá aceitando. A gente não pode. Eu sei que a gente tem esse desejo, que existem várias necessidades, mas é preciso a gente pensar na nossa vida, porque senão a gente vai se sobrecarregando, depois a gente fica doente, a gente fica ansioso, não consegue ajudar ninguém mais. Né? Tão comum a gente, pessoas que são muito ativas, aceitarem tudo que lhe pedem. Só que a gente precisa pensar na nossa realidade e ver se a gente consegue dar o sim para tudo que pedem pra gente. Porque a gente, muitas vezes, só se recebe coisas para fazer e no final a gente não dá conta e fica cansado, e fica exausto, e fica doente. Né? Não consegue porque não tem tempo nem para descansar. Olha aqui o seu checklist de coisas que tem para fazer no dia e não consegue descansar mais. Não consegue ter tempo para se divertir. E se divertir a gente não se diverte só assistindo televisão, olhando na internet. É preciso ter bons hábitos, né? Hábitos de leitura, mostrar livros para os filhos. Gente, ó, o hábito da leitura, se você conseguir com o seu filho desde pequeno adquirir esse hábito, a criança pequenininha, do tamanho do Gabriel você pegar um livrinho, ficar lendo, ele já vai crescer com aquele hábito. É uma coisa muito simples de fazer. Eu tava falando com a Mariana outro dia, o primeiro livrinho que ela teve, o nome do livro era Boa Noite, porque ela não dormia direito de noite, quando ela era pequenininha. E aí, eu comprei esse livrinho pra ela, todo dia eu lia pra ela esse livrinho. E aí, à medida que foi acontecendo, ela viu que tinha um livrinho, e aí ela foi comprando, adquirindo o hábito de ter outros livrinhos. E a criança começa. Hoje, eu vejo, ela chega pra mim, já pede livros assim, que ela diz assim, não, esse livro aqui é muito fino, não quero mais. Né? Livros que já são maiores, já vai procurando outros livros maiores. E é algo que foi construído. Né? Então, sentar com os filhos, ler. Os filhos veem que você tá lendo. Né? A importância de eles também verem, né? Às vezes a gente quer que os nossos filhos saiam do celular, mas a gente passa o tempo todo no celular. Então, como é que a gente vai passar esse hábito para os nossos filhos da leitura, se a gente tá dando para eles só o hábito de estar no telefone o tempo todo? Né? Vai ser o hábito que eles vão adquirir é de estar no telefone o tempo todo, porque é o que eles vão ver a gente fazendo. Eles vão querer fazer a mesma coisa. Né? E, por fim, vamos pro quinto dedo da ordem. Né? O quinto dedo da ordem, que é o polegar, é o dedo das responsabilidades sociais. Né? A responsabilidade social não é só você ir ali fazer, um trabalho voluntário. Não é isso. As responsabilidades sociais é você
tá em eventos sociais. É você tá no aniversário daquela tia que você não gosta. É você tá encontrando naquele encontro de família com aquele parente que você não vai muito com a cara dele, mas é uma obrigação social sim, porque ele precisa de você é cristão, você vai amar todo mundo, né? Então, as responsabilidades sociais é olhar para os outros, né? São José Maria Escrivá também fala isso no livro dele. Você vai olhar para os outros e você vai ver neles não só irmãos, mas você vai ver neles degraus para o céu. Né? Você vai ver nos seus irmãos degraus para o céu. E isso é responsabilidade social. É você olhar para as situações que você tem no seu dia a dia com seus irmãos e vê-los como alguém que vai levar você para chegar um dia diante de Deus. Né? Então, sempre ver aquele amigo que muitas vezes a gente não tem tempo. É muito comum um amigo ligar para você, mandar uma mensagem, dizer: ô, queria tanto falar contigo, vamos tomar um café, você não tem tempo para isso. Ou então um amigo tá precisando muito de ajuda, você não tem tempo para isso, né? Sempre lembrar dessa obrigatoriedade social que você também tem, dessa responsabilidade social, que não é só o teu trabalho de estar ali fazendo coisas de trabalhos voluntários, né, para a sociedade, mas de ter a responsabilidade social com as pessoas que você convive, do seu convívio, com um familiar, com um amigo, com pessoas que estão precisando da tua ajuda também nesse sentido, né? Então, quando a gente vai organizar a nossa rotina, aí a gente vai, mais uma vez, recordar. Para organizar a nossa rotina, como é que a gente vai fazer? Pega os 5 dedos da ordem. Coloca o lugar de Deus em primeiro lugar. Qual é o horário que eu vou ter para rezar? Eu vou rezar 15 minutos por dia. Qual é o horário? Deixar bem determinado, já fechado. Porque esse horário aqui vai ser inegociável. Depois o horário da família. Qual é o horário? Eu vou conseguir chegar no jantar? Eu vou me determinar para jantar com a minha família todos os dias. Coloca o horário para jantar com a família e não negocia esse horário, a não ser que seja por um dever de caridade, entendeu? Isso é muito importante. Aí depois a obrigação profissional, vai ter o horário do trabalho, então já foi. E depois vai vir o horário aqui do dedo mínimo, né, que é o do descanso, do lazer, e depois o polegar, que é da responsabilidade social. Se você pegar a sua rotina e organizar com base nesses dedos da ordem, você vai pegar... Eu vou fazer uma live outro dia sobre isso, certo? Pega um planejamento, né? Pega um caderno, uma agenda que você tenha, certo? Vou colocar aqui uma data que eu... mais pra frente, pra vocês não verem meus planos que eu tenho pra esse mês. Você vai pegar sua agenda, vai colocar aqui, ó, os dias, faz o planejamento direitinho, colocando tudo que você tem para fazer naquela semana, naquele mês que você já sabe, e vai anotando na agenda, pensando nos 5 dedos da ordem. Teve uma pergunta que me mandaram na caixinha de perguntas, que era justamente isso, era escrever a rotina. Como é que faz para escrever a rotina? Você vai pegar a sua agenda, vai pensar nesses dedos da ordem que você tem, vai escrever o horário que você vai rezar, que você vai pra missa, que você vai falar com Deus. Depois você vai colocar o horário da sua família, depois o horário do trabalho, que horas você vai descansar, que horas você vai ler, que horas você vai pra academia, qual é o horário de fazer cada coisa. E depois você vai dedicar um tempo, colocar lá, esse espaço aqui, horário de conversar com alguém. Não precisa ser com fulano, pode botar com alguém, que é o horário que você sabe que vai ter alguém que vai te procurar e você vai colocar lá. Se você tem que acompanhar alguém, né? Você é formador, alguma coisa, você coloca lá, horário de conversar com alguém. Pronto, esse aí vai ser o horário que você vai ter, né? E aí, é assim que você vai escrever essa rotina. Mas eu vou marcar uma live outro dia pra gente fazer, pra gente ir detalhando direitinho, como é que pega os dias da semana, né? Bem didática mesmo, certo? Aí teve outra, já passei aqui pras perguntas agora, certo? A pessoa que falou, né, que não sabia que a ordem era uma virtude, né? E aí isso aí é um ponto muito importante, porque a última pessoa que eu conversei, que me falou que não sabia que a ordem era uma virtude, aparentava ser uma pessoa muito virtuosa. E no final das contas, eu consegui ver que não era virtuoso, né? Porque a pessoa era desordenada. Então, quando você não sabe que a ordem é uma virtude, você nunca vai crescer nessa virtude. Agora que você já sabe que é uma virtude, você vai
e que é uma virtude que vem da prudência, como eu falei no início da live, você vai lutar para crescer nessa virtude. Gente, quando eu falo aqui da organização da rotina, da virtude da ordem, dos 5 Ds da ordem, não significa que eu já consiga fazer tudo perfeito todos os dias, não, certo? Mas significa que eu estou lutando para isso, que eu estou aprendendo, que eu estou pedindo todos os dias a Deus essa graça de crescer nisso e estou passando para vocês a importância da gente crescer nisso para que a gente consiga organizar a nossa vida da maneira correta, tá certo? Não falo isso como se eu fosse a pessoa perfeita, não, né? Porque eu não sou. Mas é realmente buscando essa ordem que vem de Deus. Para dar a primazia de Deus e dos outros pontos. E aí a gente vai vivendo da maneira que deve ser feito. E para mim, isso tem feito muito efeito. Tem gerado muitos frutos na minha vida. Então é por isso que eu tenho passado isso para vocês, né? Então, realmente saber que sim, a ordem é uma virtude. É uma virtude que vem da prudência, é uma virtude que vai te dizer o lugar devido de cada coisa, e é por isso que você vai utilizar os dedos da ordem, para que você possa viver cada coisa no seu lugar, no seu devido lugar, certo? Como organizar-se no mundo que ninguém tem tempo para nada? Foi outra pergunta. E aí eu vou falar aquela frase de São José Maria Escrivá: faz o que deves e está no que fazes. Se o homem é ordenado, ele vai fazer o que ele tem que fazer. E ele vai fazer o que tem que fazer, não só fazendo aquilo na hora, mas não se deixando levar e pensando naquilo que vai ter que fazer depois, certo? Mas ele sabe o tempo de cada coisa e naquele momento ele vai fazer o que tem que ser feito. E pensando, dando a vida dele, o coração dele naquilo que está sendo feito na hora. É um simples dever de casa da criança. Você vai fazer aquilo ali com o teu coração, dando todo o amor que teu filho precisa naquele momento, sem ficar pensando tudo que tem que fazer depois, certo? É isso, né? Então, fazer não só o que tá no checklist, ainda tem isso. Como é que eu organizo a minha vida no mundo que ninguém tem tempo? Não vou fazer só um checklist. Às vezes você faz o checklist, tá bom, vou arrumar a mesa, aí vou sair, aí você passa ali, o seu marido deixou um copo na mesa, aí você vai fazer uma confusão por causa de um copo que o marido deixou na mesa, né? Que ordem é essa? Pra que serve, né? Tanto tempo ali de buscar a virtude da ordem, entendeu? Isso aí é só organização. E aí, quando você pega a sua casa de casa cor e destrói a casa de casa cor, a casa de Versace, pronto, você não consegue mais viver a ordem, né? É uma ordem aparente. É uma ordem que é só arrumação, não é ordem, é desordem. Do que se trata os 5 Ds da ordem? Então, como a gente falou a live toda, né? Os 5 Ds da ordem, ela é a hierarquia dos valores para organizar a nossa vida. Tem uma hierarquia de valores. E essa hierarquia de valores, vale a gente lembrar que ela vai ter que ser uma ordem flexível, que é a ordem que Jesus nos ensina, como eu dei o exemplo nas bodas de Caná. Jesus disse, a minha hora ainda não chegou, mas ele foi lá e fez um milagre de Caná mesmo assim, porque ele foi pela caridade. A ordem flexível, ela vai diante da caridade, ela olha a caridade, diz, não, a caridade vem primeiro, então eu vou lá e faço. Então tem a hierarquia de valores, vou fazer o que está na hierarquia de valores, mas a caridade furou a fila, e aí a caridade furando a fila, a caridade vem primeiro, ela vai ser suprema, certo? Então, gente, essas foram as perguntas que me mandaram. São os 5 Ds da ordem. Esses são os 5 Ds da ordem. Espero que vocês tenham gostado da live, né? Realmente, como eu falava no início, eu vi que aconteceram várias coisas para eu não conseguir fazer essa live. Até o papel que eu tava fazendo molhou pouco tempo antes da live. Mas foi para eu ver que realmente era importante ter essa live aqui. Infelizmente, como eu falei, essa live ela não vai ficar gravada. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, não vai ter como assistir agora de novo. Vou salvar essa live pro futuro, mas ela não vai ficar gravada. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada para quem ficou comigo até o final. Espero que tenha ajudado realmente para a organização da vida de vocês, do lar de vocês, da organização familiar, tudo isso. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, podem mandar dúvidas na caixinha de perguntas, sabem onde me procurar, tá bom?
Deus abençoe. Boa noite. Tchau, tchau.